na revista e atualizada, eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 145, versículos 18 a 20. Salmo 145, é um texto conhecido, e quando a gente diz assim, é porque tem pessoas que não leem a Bíblia toda, mas há alguns textos que são mais frequentemente usados e que ficam mais presente na mente, na memória. Salmo 145, versículo 18 a 20. Você pode ler bem forte, e aí eu vou beber um golinho de água enquanto você lê bem forte. Vamos juntos? Perto. Eu vou ficar somente até a primeira parte do versículo 20, e o texto eu vou ler mais uma vez. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam. Amados, esse texto é uma declaração testemunhal revestida de promessa de Deus por sua inspiração ao salmista que escreveu este salmo. Este salmista está escrevendo algo que ele viveu e, inspirado por Deus, vendo Deus fazer isto que fez com ele, com outras pessoas, é inspirado por Deus a escrever esta palavra que nos faz conhecer um pouquinho mais a respeito do cuidado que Deus tem para com aqueles que o amam. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus, em sua onipresença, amados, Ele pode estar onde Ele quiser, ao mesmo tempo, em toda a terra. Mas esta capacidade que só Deus possui, não o faz obrigado a estar em todo lugar, mas somente onde Ele quer estar. A condição para Ele estar perto de alguém está escrito nesse texto. Está revelado aí na palavra do Senhor, é claramente apresentado. Ele diz: perto está o Senhor de todos. Quem são todos? Os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Não é apenas daqueles que invocam, mas daqueles que invocam em verdade. Você pode repetir: Deus está perto de quem o invoca em verdade. Você pode olhar para quem está do teu lado e ajudá-lo. Deus está perto de você, se você o invocar em verdade. Mas o que é invocar a Deus em verdade? Jeremias capítulo 29, versículo 13, o Senhor nos dá essa resposta. Vamos ler juntos o que diz Jeremias 29, 13. Pode bem forte comigo? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Isto é buscar ao Senhor em verdade, é buscar a Deus de todo o coração. Tem gente que está invocando a Deus, mas não tem o coração voltado para Deus. Tem gente que, porque é crente, porque recebeu Jesus como Salvador e Senhor, acredita que por ter sido tornado filho de Deus, vai clamar e Deus vai atender, mas não é isso que Deus está dizendo. Ele diz: é preciso que me invoque de todo o coração.
Deus não é obrigado a estar perto de mim e me socorrer porque eu sou filho dele. Na verdade, ao longo da minha vida, Deus me deixou passar por momentos muito difíceis, alguns gravíssimos, sofrendo consequências das minhas atitudes, dos meus atos, das minhas escolhas erradas. E eu clamava, eu suplicava, eu orava, mas nada acontecia. Por quê? Porque havia algumas coisas dentro de mim que, como reserva, eu não permitia Deus agir, Deus tocar. Eu não me permitia ser tratado nelas. Se eu fosse um armário com portas e gavetas, havia gaveta que eu não queria que Jesus abrisse. Por que não? Porque se Jesus viesse para abrir, eu me sentiria constrangido e envergonhado, então eu preferia que não toca não, esse aqui não. Buscar ao Senhor de todo o coração é render-se totalmente ao senhorio dele. É de estar disposto a fazer do jeito de Deus. Quando Naamã, o general sírio, vai encontrar-se com o profeta, e o profeta nem o recebe, mas manda o seu discípulo dizer para ele, fala para ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. A primeira atitude de Naamã foi ficar irado, mas ele ouve um dos seus servos, e ele decide, então já que eu vim até aqui, ele vai lá. E ele mergulha uma vez, ele mergulha 2 vezes, ele olha e vê, nada aconteceu. E se não tivesse o servo dele para dizer a ele ali, mas, meu general, o profeta falou que são 7 vezes, você só mergulhou 2. Buscar ao Senhor de todo o coração é não ter reservas com Deus. Tem gente que está suplicando, que está clamando, que está chorando aos pés do Senhor, mas não está de todo o coração. Tem áreas na sua vida que são reservadas, Deus não pode tocar, porque não se permite ser tocado. E como é que Deus toca na gente? Muitas vezes usando alguém. Muitas vezes usando alguém. A condição para ele estar perto de alguém é de que esse alguém o invoque em verdade. Não haja nada mascarado, nada. Não há intenções outras. É tudo às claras com Deus. É sem reservas. E o que é invocar em verdade? Já vimos, Jeremias 29:13. No versículo 19 do Salmo, diz que o Senhor acode e salva aqueles que o temem e atende-lhes o clamor deles. Mas o que é temer a Deus? Ele está perto daqueles que o invocam em verdade, aqueles que procuram a Ele de todo o coração, sem reservas. E diz que o Senhor acode e salva aqueles que o temem e atende o clamor deles. Mas temer a Deus, o que é? Temer a Deus, queridos, é confiar e submeter-se a Ele em obediência. Você pode repetir isso? Confiar e temer a Deus. Perdão. Confiar e se submeter a Deus em obediência. Temor do Senhor é honrar a Deus com confiança nele. Então diga: temor a Deus, confiar, se submeter em obediência. Temor a Deus, honrá-lo com confiança. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor. Faça o quê? Hein? Confia nele. Mas quantos são aqueles
que dizem para Deus: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, mas não confia. Porque quem confia diz para o espírito de ansiedade: show, sai, eu não te aceito aqui não. Maior é o Senhor que está em mim do que você. Pode bater em retirada, espírito de confusão de mente. Eu não vou ficar aqui pensando como é que será, mas e se? Porque agindo o meu Senhor, nada nem ninguém impedirá. Confiar em Deus é não ter reservas. Temer a Deus é confiar e se submeter em obediência. Mas tem gente que rouba de Deus no dízimo, tem gente que rouba de Deus na adoração. E isso é temor do Senhor? Depois, quando vem as circunstâncias, vem a crise, vem a dificuldade, está ali chorando, clama ao Senhor, mas não tem ainda um coração íntegro diante de Deus. Por quê? Porque não reconhece o pecado que cometeu, não o confessa arrependido e o abandona. Vai ficar chorando no deserto. Temer a Deus é honrá-lo com confiança nele, é entregar nas mãos dele e descansar. Pastor, mas como é que descansa? Eu vou soletrar como é que descansa. Descansando. E quem é que consegue descansar no Senhor? Aquele que verdadeiramente o teme. Algumas pessoas estavam navegando, vou te dar uma ilustração disso que está sendo falado aqui pelo salmista. Algumas pessoas estavam navegando a passeio, quando uma andorinha do mar passou a voar estranhamente sobre o barco delas, chamando a atenção dos seus ocupantes, porque ela vinha, dava aquele sobrevoo no barco, e como que quisesse vir pousar, meio estranho. Foi o primeiro. Vocês não viram de manhã cedo, é no mínimo 10 de uma vez. Mas ela deu aquele sobrevoo estranho, e meio que parecendo que queria pousar, e eles começaram a observar isso. Os ocupantes começaram a achar interessante, porque aquela andorinha, o voo dela era estranho. Ela estava irrequieta, mas ela acabou pousando na embarcação. E eles notaram aquela atitude estranha dela, e sobretudo porque ela não parecia estar assustada com a presença deles, que foram se aproximando dela. E um daqueles ocupantes, observando a andorinha, percebeu que havia alguma coisa estranha com aquela andorinha. Havia algo diferente que chamou-lhe a atenção. E ele acabou constatando que aquela andorinha estava entalada com um peixe na sua garganta, e ela estava sufocando. Ela ia acabar morrendo sufocada com aquele peixe entalado na garganta. No desespero dela, aquela andorinha, embora sendo um pássaro tão arisco, se submeteu a ser pega pelos turistas, que acabaram por socorrê-la, retirando o peixe que estava entalado na sua garganta, e ela pôde então retornar aliviada para o seu voo normal e voltar à natureza. Olha, assista o vídeo, foi registrado, veja isso. Aqui, gente, a cirurgia aqui, o cirurgião Marcos Lira, com a bióloga Carol Souza, e a cobertura e reportagem do Thomas Souza. Estão desentalando aqui, ó. Como é que é o nome desse bicho aqui, rapaz? É uma andorinha do mar. Uma andorinha do mar. Tá vendo? Que tá entalada com um peixe. Gulosa. Tava em pecado já. Tô tirando o peixe da boca dela aqui, ó.
Se ele abre a boca. Abre mais. Ele tá doente. Trouxe aquela coisa de ouriço que pega o Isso aqui. Eu acho que ele é maior do que o que ela suporta. Alguma coisa É. assim. Foi isso. Meu Deus, ela comeu uma... E ela ficou entalada. Foi. Segura, Carol. Uma agulha inteira. Já foi marcado. Não, mas acho que agora do resto ela Ela sobrevive. vai digerir. Ela tava sufocada. Olha cá. Maior do que ela. Ela tava sufocada. Ela tava sufocada. Olha aí. Tchau! Uhul! Vai na paz! Amados, aquelas pessoas não eram predadores, mas certamente aquele animal se arriscou nas mãos deles como o único recurso que lhe restava antes de morrer. Será que aquela andorinha pensou? Deixa eu encostar ali para ver se alguém me ajuda? É claro que é um animal irracional. Mas ela se permitiu ser tocada por aquelas pessoas. Coisa que jamais você encontra acontecendo entre uma andorinha do mar, selvagem, na natureza, e um ser humano. Infelizmente, amados, algumas vezes nós fazemos o mesmo com Deus. Somente nos deixamos ser manipulados, pedindo socorro, quando nós estamos quase sem fôlego, entalados pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelos problemas, pelas crises. Deus sempre estará disponível para nós, meus irmãos. Sempre estará. Como um porto seguro no meio do oceano de problemas, e estará sempre pronto a nos fazer respirar novamente. Mas tal como aquela andorinha do mar, a gente tem que se deixar ser tocado por Deus, sem reservas. Aquele homem pegou a andorinha, a outra abriu a sua boca, arreganhou a boca. Aquela andorinha estava completamente indefesa na mão daquelas pessoas que poderiam ter feito o que quisessem. Mas a intenção delas era uma só, era ajudar aquela andorinha. E quando depois de socorrida e solta de volta à natureza, aqueles turistas ficaram vibrando porque ajudaram aquela andorinha do mar. E certamente também Deus vibra quando nós pousamos nas suas mãos. E como seria bom e muito melhor se nós fizéssemos isso, não apenas quando estivéssemos entalados, mas fizéssemos isso em todo o tempo, nos deixando pousar nas mãos do Senhor para cuidar de nós. Talvez você esteja hoje como aquela andorinha, você está se sentindo entalado, tem alguma coisa que está mal na sua vida, alguma coisa que você já se sente em desespero. A palavra de Deus, na sua promessa, no Salmo, é que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam. Você ama Deus? Se você ama Deus, sem reservas, então você pode confiar que Deus atenderá o teu clamor. Fala com Ele agora, apresenta a Ele agora o teu problema, apresenta a Ele agora a tua dificuldade, apresenta a Ele agora isso que está entalado em você,
e que você requer o cuidado para ser livre desta coisa que te aflige, da solução que você precisa, da resposta, da orientação, da direção do Senhor para a decisão que você precisa tomar. Mas faça isso sem reservas. Quantos são os crentes que até conhecem o que é que Deus gostaria que fizesse, mas não têm tido disposição para simplesmente obedecê-lo, sujeitando-se em suas mãos. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, sem reservas. Põe tua vida no altar do Senhor, sem reservas. Se não houver temor, que é confiar e se submeter a Ele em obediência, que é honrá-lo com confiança, o Senhor vai ficar ouvindo você clamar, chorando sozinho no deserto. Não é porque Ele não te ama, é porque quando Ele, olhando para nós, sendo nós inimigos dEle, pecadores, Ele não guardou reservas nenhumas. Ele deu tudo. Ele deu o seu próprio Filho Jesus Cristo. Jesus se entregou por inteiro. Ele passou por tudo o que passou, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Logo, se nós tivermos reservas com Deus, porque Ele deve nos ouvir e atender? Se Ele sem reserva fez o que nós jamais poderíamos fazer, Ele desceu da sua glória, habitou entre nós, como um ser humano como você e eu, sujeitou-se às limitações e em submissão ao Pai, Ele viveu aqui como um ser humano, sendo tentado e não cedendo a tentação alguma, até que por fim a si mesmo se entregou naquela cruz, pagando o preço pela remissão dos nossos pecados. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, dos que o invocam em verdade. Ele acode, Ele socorre aqueles que o temem, aqueles que de todo o coração o buscam. Você precisa de uma resposta de Deus? Então quero convidar você, aonde você está presente aqui, fique em pé, fica de joelho, faça alguma coisa, mas saia dessa posição que você está agora. Deixa o mundo espiritual inteiro olhar para você e ver a tua atitude. Faz o mundo espiritual ver que essa palavra você abriga no teu ser, na tua alma, no teu coração, com a tua razão, e você se dispõe para se submeter sem reservas ao Senhor Jesus, ao Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que quer fazer novas todas as coisas na tua vida. Fala com Ele, abre a tua boca e diz para Ele: Senhor, eu não quero ter mais reserva nenhuma. Nessa hora eu quero me derramar por inteiro.